Desde muito cedo, as crianças começam a receber ensinamentos sobre o mundo que as cerca. Aprendem a falar, a andar, a conviver. Mas, junto com tudo isso, chegam as ideias que vão moldar o jeito que elas veem a vida, o que acreditam ser certo ou errado, bom ou ruim. E quando esses ensinamentos chegam sem espaço para questionamento, sem liberdade para pensar, é aí que começa um grande problema. A doutrinação infantil é isso. É quando uma criança é ensinada a aceitar uma ideia como verdade absoluta, sem poder duvidar, sem poder perguntar por quê. Não importa se aquilo faz sentido para ela ou não. O que importa é obedecer, acreditar, seguir. Essa imposição cria uma vulnerabilidade psicológica enorme, porque a criança ainda está aprendendo a entender o mundo. Ela confia nos adultos, ela quer se sentir segura e por isso acaba aceitando tudo como regra, mesmo que essa regra a faça sentir medo, culpa ou confusão. Imagine um menino ou uma menina que cresce ouvindo que certas coisas que sente, que pensa ou que deseja são erradas, pecaminosas, perigosas, que ela deve ter medo do que acontecerá se não obedecer, que seu valor depende de seguir à risca aquilo que foi ensinado. Isso é muito pesado para alguém tão jovem. Muitas vezes ela nem entende direito o que está sendo dito, mas sente o peso da cobrança, o medo da punição e a tristeza de não se sentir aceita por ser quem realmente é. A religião, quando usada com amor e respeito, pode ser uma fonte de conforto e força. Pode ensinar valores positivos, como a solidariedade, o cuidado com o próximo, o perdão. Mas quando vira uma ferramenta para controlar, para castigar, para impor medo, ela se torna uma arma invisível que fere profundamente a mente das crianças. Essa ferida pode durar a vida toda. Muitas pessoas carregam marcas dessa infância onde foram ensinadas a temer a si mesmas, a duvidar de seus próprios sentimentos e até a se odiar por não conseguirem ser exatamente como lhes disseram que deviam ser. O impacto psicológico pode ser devastador. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimento de culpa constante. Tudo isso nasce de uma vulnerabilidade criada pelo medo e pela imposição de uma única visão do mundo. Além disso, a doutrinação infantil priva a criança do direito fundamental de pensar por si mesma. Ela não aprende a questionar, a buscar respostas, a desenvolver o senso crítico. Cresce acreditando que certas coisas são verdadeiras porque assim foi dito, não porque faz sentido para ela ou porque consegue comprovar. Isso limita o crescimento intelectual e emocional, tornando a pessoa dependente dessas crenças, mesmo que elas tragam sofrimento. E o pior é que essa dependência pode se perpetuar. A criança que cresce sem poder questionar pode se tornar um adulto que repete o mesmo padrão, transmitindo a mesma rigidez para as próximas gerações. Assim, um ciclo difícil de romper se instala, onde o medo e a obrigação dominam o lugar da liberdade e da reflexão. Mas é possível pensar diferente. É possível proteger as crianças para que cresçam livres, para explorar, para sentir, para questionar, para que elas saibam que podem errar, que podem mudar de ideia, que podem ser diferentes do que outras pessoas querem que elas sejam. Esse é um direito essencial para o desenvolvimento saudável, a liberdade para construir sua própria visão do mundo. Ao invés de impor verdades prontas, os adultos podem ensinar as crianças a buscar conhecimento, a refletir, a respeitar as diferenças. Isso não significa abandonar valores importantes, mas sim entender que a fé, a crença, o pensamento devem vir da liberdade de escolher, não da obrigação de aceitar. A criança que cresce nesse ambiente de liberdade tem mais chance de se tornar um adulto equilibrado, feliz e capaz de tomar decisões conscientes. Ela vai saber respeitar o que acredita, mas também vai respeitar quem pensa diferente. Vai ter coragem para questionar o que não faz sentido e humildade para aprender com o que é bom. Quando falamos de vulnerabilidade psicológica causada pela doutrinação, estamos falando também de proteção.
Proteger uma criança significa cuidar da sua mente, do seu coração, do seu direito de ser quem ela é, sem medo ou vergonha. Significa garantir que ela possa crescer forte para enfrentar os desafios da vida, com autonomia e confiança. Porque, no fundo, o que toda criança precisa é de amor e segurança, não de medo e culpa. Precisa saber que pode confiar nas pessoas ao seu redor, mas também confiar em si mesma. Que pode ser feliz do seu jeito, mesmo que isso não agrade a todos. Esse é o verdadeiro cuidado. Criar um ambiente onde a criança possa descobrir sua identidade sem pressões, onde o diálogo substitua a imposição, onde o respeito pela liberdade seja a prioridade. Claro que o tema da fé e da espiritualidade é importante para muitas famílias, mas isso nunca pode justificar usar a religião para controlar ou machucar quem ainda está aprendendo a viver. A espiritualidade deve ajudar a crescer e não prender, deve acolher e não assustar. Por isso é fundamental que todos, pais, educadores, comunidade, reflitam sobre o impacto das mensagens que passam para as crianças, que estejam atentos para não repetir padrões que geram medo e sofrimento, que busquem formas de educar que valorizem o pensamento livre, a empatia e o respeito, porque só assim construiremos um futuro onde as crianças cresçam realmente livres. Livres para sonhar, para pensar, para amar sem amarras, livres para serem elas mesmas sem medo do julgamento ou da punição. E essa liberdade é o que todo ser humano merece desde o começo da vida.